queridos, namastê. Vejam que interessante, isso aqui é algo interessante para todo praticante de yoga, principalmente para nossos irmãos discípulos de Paramahansa Yogananda, Kriya Bans, Kriya Yogis, como é o meu caso. Sou Kriya Bans, sou Kriya Yogi pela Self-Realization Fellowship. Aquilo que nosso presidente Bolsonaro afirma sobre legítima defesa, como o próprio termo afirma, é legítimo. Nesta obra, o gozo que está em espanhol, o gozo que buscas está em teu interior, The Sri Dayamata, nas páginas 245 e 246, nós temos algo bastante interessante a respeito da legítima defesa, que é sim garantida no yoga, é totalmente permitida no yoga. Página 245 e 46. Eu vou fazer aqui uma tradução informal do espanhol, é porque está em espanhol, para o português. Em que casos a força física constitui uma defesa racional? É o título deste capítulo da palestra de Sri Dayamata. Dayamata foi a sucessora espiritual de Paramahansa Yogananda por mais de 50 anos. Talvez a primeira mulher a assumir uma organização religiosa mundial como presidente. Esta fala foi tirada de um satsanga. Sat quer dizer veracidade, sanga comunidade, em que se formulou esta pergunta. Foi uma pergunta durante um satsang a Dayamata, dirigido a Dayamata. Daya, compaixão, mata, mãe, mãe de compaixão, sucessora espiritual de Paramahansa Yogananda por muitas décadas. Em sua interpretação, agora já é a resposta de Dayamata à pergunta que foi feita. Vou repetir, qual a pergunta que foi feita a ela? Em que casos a força física constitui uma defesa racional? Ou seja, interpretando essa pergunta, a legítima defesa é permitida? Foi isso que a pessoa quis perguntar a Dayamata, e ela respondeu. Em sua interpretação dos 10 mandamentos, Paramahansa Yogananda comentou o seguinte sobre o mandamento não matarás. Yogananda disse: isto significa que não deverás matar simplesmente por matar, já que então te converterás em um assassino. Ninguém deveria privar a outro de sua vida, impulsionado por uma violenta paixão. Porém, se teu país é atacado e deves afrontar a guerra, deverias lutar para proteger a quem o Senhor Deus tem colocado sob o teu cuidado. Aqui no caso, se referindo aos soldados, ao exército. É teu dever defender a tua família. Aqui ele se refere aos pais, aos chefes de família. Não é Alexandre que está falando, é Paramahansa Yogananda. Dayamata citando Paramahansa Yogananda, página 245. É teu dever defender a tua família e a teu país. Ao fazê-lo, obrarás, ou seja, trabalharás de forma correta. Essa fala de Yogananda está aqui em nota de rodapé. Foi tirada do capítulo Os 10 Mandamentos, Eternas Regras da Felicidade, publicadas no livro A Busca Eterna, por Paramahansa Yogananda. E Dayamata continua. Durante a Segunda Guerra Mundial, Yogananda, ela o chama de Guruji, se referiu com frequência às milhões de pessoas que morreram na guerra. Explicou que as almas que são arrebatadas repentinamente, repentina e prematuramente do corpo, tem como
tal como sucede com a morte, ocorre no campo de batalha ou como resultado de bombardeios aéreos, regressam à Terra com maior rapidez que aquelas que têm podido viver o tempo completo em sua encarnação. Ele afirmou que, ou seja, quando a pessoa tem uma morte súbita, brusca na guerra, ou seja, e ela é tirada bruscamente do seu próprio corpo, antes que termine o seu karma aqui na Terra, ela então é obrigada a reencarnar muito rapidamente. Nossos irmãos espíritas falam a mesma coisa. Aqueles que morrem de forma trágica antes do tempo natural têm que reencarnar muito rapidamente. Essas pessoas, quando são crianças, têm lembranças de sua existência anterior, justamente porque não houve um período no mundo espiritual, no mundo astral, entre a morte e a reencarnação. Então elas se lembram, elas trazem a lembrança de sua existência anterior. Ele afirmou que muitas dessas almas retornam com tal aversão à guerra que no futuro rechaçam lutar. E não é isto o que tem ocorrido? Desculpem, por favor, estou traduzindo do espanhol para o português. Muitos são os que se têm negado rotundamente a ser enviados à frente, ou seja, na frente, não é, de um exército, por temor, por ter lembranças inconscientes da guerra. Guruji podia ver o futuro, percebia a causa e o efeito das ações, não só das pessoas, mas também das nações. Inclusive, ele afirmou, naquela época, 1940, que os Estados Unidos estavam caminhando para o comunismo, o maior dos inimigos. Não podemos dizer simplesmente que todo homicídio é um ato malévolo ou toda guerra é um erro. Vou repetir, não podemos dizer simplesmente que todo homicídio é um ato malévolo e toda guerra é um erro. Se uma nação ameaça a outra, se justifica que a segunda se defenda. É óbvio, é lógico. Se você não se defende, é claro que aqui é interpretação minha, baseada no texto. Se você não se defende, se a nação que é ameaçada não se defende, como ocorreu na época, não é, da valorosa Joana d'Arc, a donzela de Orleans, uma jovem, uma adolescente. A França era atacada pela Inglaterra. Os ingleses vinham, roubavam, entravam nas casas dos franceses, estupravam as mulheres. Precisava-se de um líder para terminar com a guerra de 100 anos. E quem foi esse líder que surgiu? Uma menina, uma jovem donzela, virgem, Joana d'Arc, que liderou os franceses em legítima defesa, para libertar a França daqueles ataques da Inglaterra e da guerra chamada Guerra dos 100 Anos. Em legítima defesa. Ah, mas defender-se é violência. A população andar armada. Os Estados Unidos da América é a nação onde as pessoas têm mais armas no mundo. E é, estatisticamente falando, o lugar onde tem o menor índice de assalto, de violência. Justamente pelo fato das pessoas andarem armadas. Uma nação desarmada é presa fácil para comunistas armarem a chamada Guarda Nacional, como ocorre na Venezuela, e dominar a população, porque a população não tem como se defender da Guarda Nacional lá na Venezuela. Continuando, o segundo parágrafo, página 246. Não podemos dizer simplesmente
que todo homicídio é um ato malévolo ou toda guerra é um erro. Se uma nação ameaça outra, se justifica que a segunda se defenda. Tenhamos presente que nos encontramos em um mundo de dualidades, que frio, quente, dia, noite, saúde, doença, vida e morte, é um reino de dualidade no qual nós vivemos, onde existe tanto o bem como o mal, e onde há poucas pessoas que tenham alcançado o mais elevado nível de consciência. São pouquíssimas aquelas que verdadeiramente se tornaram homens e mulheres santos. Muito poucos nessa terra em que nós estamos. Poucos são verdadeiramente santos. Então, a maioria precisa se defender daqueles que são malévolos, cujas intenções é vítima da sociedade, queridos. A vítima, se alguém é vítima da sociedade, ela é em primeiro lugar vítima dela mesma, de seus pensamentos e atitudes erradas. Melhor é esmolar. Se você não está com fome e não encontra um trabalho, então esmole, é melhor do que furtar ou roubar. Aquele que furta ou rouba está sim violando as teias, está em crime, está gerando mau karma para si mesmo e para a sociedade. Então, se você tem fome, vá para um sinal, peça ajuda, esmole, mas procure primeiro um trabalho que é digno. Não ouça Marilena Chauí, que vem aí com cursos falando que o trabalho é maldito e a preguiça é bendita. Aquele que é preguiçoso, que não faz nada, que espera que os outros façam por ele, não terá nada. É isso que está lá na Bíblia, em Gênesis. O preguiçoso, aquele que não se esforça para obter, não é, a sua sobrevivência, ele é amaldiçoado por sua própria preguiça. E Marilena Chauí, filósofa, né, esquerdista, promove a inversão do que está na Bíblia e, consequentemente, do que está nos Shastras da Índia, porque o verdadeiro hinduísmo, yoga é um darshana, é uma escola de sabedoria do hinduísmo, não difere do verdadeiro cristianismo, do que está na Bíblia. É questão de hermenêutica, de interpretação. Passando aqui um helicóptero. Só para terminar esta parte, página 246. É apropriado e sensato defender-se a si mesmo, ou defender a nossos seres queridos, a nossos entes queridos e a nosso país, ainda quando estas ações requeiram matar. Dayamata, Mãe de Compaixão, sucessora de Paramahansa Yogananda, página 246 do livro O Gozo que Buscas está em Teu Interior, em espanhol, página 246, vou repetir. É apropriado e sensato defender-se a si mesmo, ou defender a nossos entes queridos e a nosso país, ainda quando estas ações requeiram matar. Em legítima defesa. Ou compreendemos o significado da palavra legítima defesa, ou continuaremos cometendo o erro gravíssimo de achar que o assaltante armado, ele sim é uma vítima da sociedade e ele pode matar. E aquele que está sendo atacado não pode se defender. Que erro grave, que karma grave. Lembremos a história do autor do Ramayana, Valmiki, que era um salteador que assaltava pessoas e foi convertido pelo santo Narada Muni.
Lembre-se da história, se você não conhece, pesquise a história de Valmiki. Como Valmiki, que era um assaltante, se transformou em um santo após se arrepender de seus crimes por intervenção do santo Narada. E Dayamata continua: se vês que uma pessoa está a ponto de lastimar alguém, de ferir alguém a quem tu amas muito, não permanecerás imóvel e dizendo te perdoo. Até Gandhi fala isso. Se agires desta forma, você tem como defender uma pessoa que você ama, você tem como defender, mas fala, não farei isso porque sou a favor da não violência. Mahatma Gandhi afirmou, você não passa de um covarde. Você está usando a não violência, a desculpa da não violência para continuar em sua covardia e com isso perder a um ente amado, um ente querido de sua própria família por não defender aquela pessoa, ainda que por meio da força, ainda que tendo que tirar a vida daquele criminoso que está a ponto de matar alguém da sua família. Tua natural reação instintiva será a de defender ao ser amado. Instintivamente, é o que Dayamata diz, instintivamente, se você realmente ama aquela pessoa, instintivamente você agirá no sentido de legítima defesa. Se podes fazê-lo sem lastimar ao atacante, sem ferir ao atacante, magnífico. Do contrário, utiliza a força que seja necessária. Quando a agressão cessar e houver concluído a ameaça, impedido a ameaça contra o inocente, se o agressor está ferido, lesionado, faça o possível para ajudá-lo. Isso é compaixão. Isso é legítima defesa, inclusive o que ela está falando aqui está em nosso Código Penal brasileiro a respeito da legítima defesa. Se você conseguiu impedir a ação do criminoso e ele está desarmado, então você pode agora ajudá-lo. Chame a polícia, não continue batendo nele ou ferindo a ele, porque aí já não é mais legítima defesa. Aí realmente, se ele está imobilizado, ele não tem mais como continuar agredindo ou sendo uma ameaça, ali você não precisa mais fazer nada contra ele. Isso caracteriza legítima defesa, porque você não está movido pelo ódio. Inclusive nossos irmãos que se dizem esquerdistas alimentam ódio pelo presidente Bolsonaro, jogando futebol com a cabeça do presidente. Isso sim é violência dentro. Porque a verdadeira violência não está necessariamente no ato, mas naquilo que você tem dentro de você. Defender uma pessoa querida, uma pessoa amada, ou se defender é amor àquela pessoa, é amor à sua pátria, é amor a você mesmo, como um filho de Deus, sabendo que o seu corpo é o templo de Deus, então você tem que se defender. Agora, aquele que ataca, ele está movido por Satã. Ele está movido por más intenções, seja de vingança, seja de assaltar, de tirar do outro aquilo que não é dele, violando o princípio de asteia no yoga. Então, queridos, já foi falado muito a respeito de legítima defesa. Sri Dayamata, Paramahansa Yogananda, Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, na ordem Ramakrishna Vedanta, na síntese do hinduísmo, que é um texto da ordem Ramakrishna, fala ali, existe um parágrafo sobre legítima defesa. Não vamos continuar nesse pensamento errado e satânico de que o assaltante é uma vítima da sociedade, não. Ele é uma vítima dele mesmo, de seus pensamentos e atos errados, baseados no desamor, baseados no crime. Namastê.